Atenção, bereanos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar mais uma porção da palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 17, versículo 39 e em diante. Nós vamos estudar aqui sobre as 5 pedras de Davi e o arrebatamento pré-tribulacionista. Tá aqui na tipologia, tá aqui, meus irmãos. É só pesquisar, é só clamar, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Então, nesse texto aqui das 5 pedras, nós vamos ver o arrebatamento pré-tribulacionista, vamos ver a segunda vinda em Jerusalém e a destruição do anticristo. Tudo aqui dentro desse texto. O problema é que os pós-tribulacionistas, eles não gostam de tipologia, porque a tipologia leva eles para o pré-tribulacionismo. Então eu nunca vi um pós pregar tipologia. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 39, diz assim: E Davi cingiu a espada sob as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Ele não quis a coraça, né? Ele venceu Golias de uma forma bem simples. Versículo 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 feixes do ribeiro, ou pedras, né? Seixos aqui pode ser pedra. E pôs no alforje de pastor, ou seja, escondeu no seu alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoa Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lá atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Preste atenção aqui, meus irmãos. O filisteu, ele é um tipo do anticristo. Ele é um tipo do anticristo. Ninguém poderia lutar com ele, então ele desafia Davi. Davi era um menino muito fraco, ruivo, né? Davi era insignificante perante aquele filisteu. O que é que Davi faz? Davi, ele vai lá no ribeiro e lá ele toma 5 pedras. 5 pedras. Essas 5 pedras estavam lá no ribeiro. Pedras dentro da água, o que acontece? São pedras trabalhadas, lisas, bem trabalhadas. Então, o que é que nós fazemos? Vamos para o texto paralelo, né? Porque a Bíblia se interpreta. Vamos lá para a carta de 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
Olha que coisa tremenda. Nós fomos lavados pela palavra. Essas pedras, elas estavam no ribeiro. Ela estava dentro da água. Olha que coisa interessante isso aqui. Então Deus, ele escolhe nos 5 continentes. Presta atenção, são 5 pedras, né? 5 continentes. Olha aqui, ó, Américas, Ásia, África, Oceania e Europa. 5 continentes. Deus então tira do mar dos povos. Água significa povos. Deus tira desses 5 continentes 5 pedras. Davi é um tipo do Senhor Jesus Cristo. Ele pega essas 5 pedras trabalhadas e ele esconde elas no seu alforje de pastor. Ou seja, um tipo do arrebatamento pré-tribulacionista. A igreja será escondida. A igreja será escondida. Interessante, né? Vou repetir aqui, ó. América, Ásia, Europa, Oceania e África. 5 continentes. Por que ele não escolheu 6 pedras ou 7? Ele escolheu 5. Porque Deus, ele é maravilhoso. 5 é o número da graça. O nome de Jesus tem 5 letras. A graça entrou no mundo através de Jesus. Então ele escolhe, nós somos salvos pela graça. Nos 5 continentes tem pessoas que foram escolhidas do meio do mar dos povos. Então essas pedras estavam lá dentro da água, sendo trabalhadas, lá lisinha. O crente trabalhado, nós fomos trabalhados pela palavra de Deus. Fomos moldados pela palavra. Então ele pega essas 5 pedras e esconde no seu alforje de pastor. Isso aí é um tipo do arrebatamento pré-tribulacionista. Por quê? Nós temos um outro texto paralelo. Eu vou ler aqui para vocês. No livro do profeta Isaías, capítulo 26. Irmãos, a Bíblia é um livro tremendo. No capítulo 26 de Isaías, no versículo 19, diz assim: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitam no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Olha o versículo 20 aqui, isso aqui é puro pré-tribulacionismo. Versículo 20, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te por um momento até que passe a ira. Olha que coisa tremenda. A igreja será escondida por 7 anos, até que passe os 7 anos da grande tribulação. Então Davi, ele pega as 5 pedras e ele esconde estas pedras no seu alforje de pastor. Então Deus, ele pega crentes dos 5 continentes. Ele pega crentes da América, da Ásia, da África, da Oceania e da Europa e esconde no seu alforje de pastor. O arrebatamento será no mundo todo, nos 5 continentes. Então ele esconde esta igreja por 7 anos, conforme está escrito aqui em Isaías 26, versículo 20. Depois que ele esconde esta igreja, o que acontece? Ele volta em Jerusalém, lá no final da tribulação. Então aqui nós vemos aqui o arrebatamento pré-tribulacionista e a segunda vinda em Jerusalém. A mesma forma nós vamos ver lá na história de Davi, vou mostrar para vocês. Preste atenção que o gigante, ele é uma representação do anticristo. Ou seja, para derrubar o gigante, ele pega uma pedra só. Ele enfia lá a sua mão no alforje de pastor e ele pega uma pedra. Ou seja, Jesus Cristo, o judeu Jesus Cristo, ele volta em Jerusalém, da onde? Da Ásia. Então ele pega uma pedra como representante da Ásia. Israel fica onde? Fica na Ásia. E com aquela pedra ele derruba o gigante. Ele esconde 5 pedras, um tipo do arrebatamento pré-tribulacionista. Mas com uma pedra, com um representante da Ásia, o próprio Davi, ele é uma tipologia de Jesus. Jesus desce em Jerusalém e ele destrói o anticristo. É exatamente Isaías capítulo 26, 21. Olha aqui, depois do arrebatamento, depois que a igreja
depois que a igreja fica escondida por 7 anos, conforme Isaías 26, versículo 20, no 21 ele volta em Jerusalém. Então aqui nós vemos aqui a primeira fase, que é o arrebatamento, e a segunda fase, a segunda vinda em Jerusalém. Isso aqui é fato inquestionável. Os pós-tribulacionistas podem fazer o que eles quiserem para torcer a palavra, mas é do jeito que está aqui na palavra. Quando termina a grande tribulação, olha o versículo 21, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar. Ele desce aqui para a terra. Zacarias capítulo 14, versículo 5. Olha aqui, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. O dia da vingança. O dia que ele vai vingar dos seus inimigos. Olha aqui, ó. Eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Que coisa tremenda, meus irmãos. Isso é coisa muito forte na palavra de Deus. Ele esconde, Davi esconde 5 pedras, simbolizando os crentes dos 5 continentes. Mas com uma pedra ele mata o gigante, ou seja, as 5 pedras escondidas representam o arrebatamento pré-tribulacionista. Nós somos as pedras vivas, trabalhadas pelo Espírito Santo. Mas com uma pedra só, ele mata o gigante, ele derruba o gigante ali. Ou seja, um representante da Ásia. A salvação vem dos judeus. Mateus 4, versículo 22. Ele volta ali em Jerusalém. E ali, como representante da Ásia, ele derruba o gigante. Então, o que é que nós vemos nesse texto aqui? Nós vemos o arrebatamento pré-tribulacionista, as 5 pedras, os crentes dos 5 continentes, e a outra pedra que derruba o gigante, a segunda vinda em Jerusalém. O mesmo acontece no texto de Isaías, que nós lemos aí para vocês. Então, isso é muito forte, irmão. Vamos cavar, vamos buscar, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, está tudo aí na Bíblia. Está tudo nas Escrituras Sagradas, meus irmãos. Amém? Deus abençoe os irmãos e compartilhe esse vídeo. Compartilhe, meus irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.